Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Muito bem, 6h05. Boa tarde para todos vocês que estão acompanhando o Jornal Todo Dia, terceira edição de hoje. Muito boa noite, obrigada pela sua companhia. E olha, hoje nós temos vários destaques, inclusive a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aqui em nossa região, visitando a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouquinho vamos ter informações ao vivo, falando justamente da polêmica dos pedágios aqui na SP-304. Também vamos trazer informações para vocês a respeito na área policial, caso de feminicídio, tentativa de feminicídio aqui na nossa região. E também vamos falar aí de um caso na cidade de Campinas. Nosso repórter Guilherme Pierangeli vai trazer todos os detalhes sobre essa quadrilha, né, que foi descoberta hoje. Então, daqui a pouquinho, todos os detalhes para você aqui no Jornal Todo Dia, terceira edição, que está apenas começando. Muito bem, então vamos começar hoje o jornal. Vamos primeiro falar aqui para vocês, né, trazendo informações a respeito aqui da nossa região. Queria convidar vocês para acompanhar a gente pelo canal 14 da TV Digital, também pelo canal 8 da Claro TV, em 13 cidades daqui da nossa região. Você que nos acompanha também pelo streaming, que está lá no nosso portal tododia.com.br. E você pode participar com a gente, mandar um WhatsApp para 3471-2700, mandando aí a sua sugestão de pauta, com um vídeo, com fotos, para que a nossa equipe possa apurar. Inclusive, queria agradecer muita gente, né, perguntando, inclusive, da minha ausência por este período aqui no terceira edição. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto na hora que a gente falar sobre matérias sobre dengue. Aí vocês vão entender o motivo aí da minha ausência. Mas vamos começar hoje o jornal com notícias policiais, trazendo destaques importantes para vocês, como essa prisão, esse fato policial que aconteceu na cidade de Campinas. E o nosso repórter Guilherme Pierangeli, inclusive, entrou ao vivo hoje, trazendo as informações preliminares, né? O início da ocorrência, mas agora você vai acompanhar todos os detalhes dessa ocorrência que aconteceu então, e você acompanha todas as informações com o Guilherme Pierangeli. As investigações começaram em 2023, após um roubo de carga em Cajamar, na Grande São Paulo. Desde então, a Polícia Federal identificou ao menos 50 roubos ligados à mesma organização criminosa, que atua no roubo de caminhões, desmanche e receptação de peças e motores. As primeiras ações miraram os assaltantes, resultando nas operações Abois em 2023 e Cacária em 2024. Apesar das prisões, os crimes continuaram, o que levou à Operação Ramari, executada nesta segunda-feira e que teve como foco os responsáveis pelos desmanches e pela distribuição de peças roubadas.
A Polícia Federal já havia realizado outras operações contra este mesmo grupo criminoso nos últimos anos, mas com foco nos executores dos crimes. O líder da organização foi preso hoje. Nós percebemos que, enquanto nós nos aplicamos aos roubadores, eles continuaram tranquilamente acreditando que a operação não iria se desdobrar ou se desmembrar para níveis mais altos. Mas aí foi uma coisa que a Polícia Federal levou com tranquilidade, serenidade e, considerando que havia parado a atividade violenta, principalmente contra os caminhoneiros, nós pudemos trabalhar na análise de dados telemáticos, de dados bancários, financeiros e de toda a relação para identificar com exatidão quem eram os integrantes desses dois outros níveis. Foram cumpridos 16 mandados de prisão temporária, mas uma mulher, alvo de um deles, não foi localizada. Também foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, e um homem, alvo de um desses mandados, foi preso em flagrante, após uma arma de fogo de calibre restrito ser localizada durante a busca. Os mandados foram cumpridos em 4 estados: São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul. O dinheiro era utilizado para financiar a estrutura da quadrilha e também manter um alto padrão de vida dos líderes, que não faziam a menor questão de serem discretos. O homem apontado como líder da organização criminosa tinha uma Ferrari avaliada em mais de 3 milhões de reais. Ele foi preso na operação e o carro apreendido. Nós identificamos uma movimentação mínima de 54 milhões de reais, mas nós acreditamos que tenha chegado até a 70 milhões. E esse foi o pedido de bloqueio de bens hoje pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, pelo GAECO, junto à Justiça de Cajamar. A investigação apontou que os desmanches operavam principalmente em Osasco, onde havia um galpão e uma empresa que tinham ligação com a quadrilha. Outras bases funcionavam em Itapecerica da Serra, Guarulhos e Jandira, facilitando a distribuição das peças roubadas para diferentes estados do país. As peças geralmente eram vendidas em lojas que pertenciam ao próprio grupo criminoso. Todos os caminhões, ou a grande maioria dos caminhões de empresa, pelo valor do caminhão e pelo valor da carga, eles são rastreados via satélite. Para bloquear esse sinal, de forma que eles possam retirar esse caminhão da rodovia e levar para o local de desmanche, há 2 hipóteses. Primeiro, eles chamam de esfriar o caminhão, deixa o caminhão estacionado em algum lugar e se aquele caminhão não for recuperado em 2, 3 dias, eles sabem que aquele caminhão está livre de sinal. Outra questão é quando eles têm certeza do sinal, então eles usam um bloqueador de sinal chamado jammer. Esse bloqueador ele tem limitações, porque a tecnologia já permite o uso de uma nova modalidade de radiofrequência, que seria o long range, que não seria atrapalhado pelo jammer. Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores ligados à quadrilha. O nome da operação, Hamari, significa martelo em sueco. E a operação tem este nome porque a quadrilha focava no roubo de caminhões das marcas suecas Scania e Volvo, e os criminosos utilizavam um martelo para quebrar o vidro e acessar a cabine do veículo no momento de descanso do motorista. A Polícia Federal de Campinas é a encarregada de realizar este tipo de investigação relacionada a roubo de caminhões e de cargas em boa parte da região sudeste. A PF segue com as investigações para identificar outros envolvidos e desmantelar completamente a organização criminosa. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigada, Guilherme, então, pelas informações sobre esse crime organizado, né, e que a Polícia Federal, então, acabou desarticulando essa quadrilha de roubo de cargas. E agora, falando um pouco mais de ocorrências policiais, até porque final de semana teve muita coisa, né, muitos registros, diversas ocorrências. E em Limeira houve uma apreensão de drogas sintéticas e outros tipos de entorpecentes. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o nosso correspondente Igor Sedano. Uma equipe da Força Tática e Rocan da Polícia Militar realizou na noite desta sexta-feira uma grande apreensão de drogas sintéticas em Limeira. A ação aconteceu por volta das 8 da noite na Rua Santa Terezinha, no centro da cidade, após uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais visualizaram um indivíduo, mencionado na denúncia, conversando com outro homem do lado de fora da casa. Durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. No entanto, ao serem questionados sobre a existência de drogas, o denunciado negou qualquer envolvimento com o tráfico. Diante da negativa, os agentes iniciaram buscas no interior do imóvel, onde localizaram uma grande quantidade de drogas sintéticas já embaladas para comercialização, além de materiais utilizados no preparo e fracionamento das substâncias.
Entre os itens apreendidos estão 342 comprimidos de êxtase, 39 micropontos de LSD, haxixe, cocaína e uma quantidade significativa de lança-perfume. Um rapaz foi preso e outras 3 pessoas, sendo 2 mulheres e um rapaz, foram levados para a delegacia prestar depoimento. Além disso, foram encontradas 2 balanças de precisão, embalagens para acondicionamento da droga e R$10 mil em dinheiro, além de uma nota de $100. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Em Hortolândia, um idoso acabou morrendo espancado. Isso aconteceu no Jardim Primavera. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a nossa repórter Cristiane Azanha. O idoso de 70 anos foi espancado no Jardim Primavera, em Hortolândia, na tarde de domingo. Gilberto Xavier chegou a ser socorrido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhado ao Hospital Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada caída na rua Oswaldo Ribeiro Carrilho e tinha vários hematomas pelo corpo que aparentavam ser em decorrência de agressões. O corpo do idoso foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal de Americana, para a realização de exame necroscópico para confirmar a causa da morte, e somente depois foi liberado aos familiares para providenciarem o sepultamento. O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia da cidade. As circunstâncias sobre o ocorrido também serão apuradas por meio de inquérito policial. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. E na madrugada desta segunda-feira, 3 bandidos foram presos pela Guarda Municipal de Paulínia. Agora é a nossa correspondente de Paulínia, Priscila Fidalgo. Na madrugada desta segunda-feira, por volta da 00:30, 3 bandidos foram presos pela Guarda Municipal de Paulínia após terem cometido um roubo à mão armada na praça da Igreja Matriz da cidade, que fica na Avenida Pio XII. Os vídeos mostram o momento em que 2 dos bandidos abordam as vítimas, que eram um casal, na praça e depois fogem em um carro onde um terceiro bandido estava. A ação foi monitorada pelo Centro de Operações Integradas da cidade, que observou a situação e acionou as viaturas da Romo. Ao localizarem o veículo, os policiais abordaram os bandidos e os levaram para a delegacia com o registro de prisão em flagrante. A polícia recuperou os itens roubados das vítimas e os bandidos seguem presos e à disposição da justiça. A arma utilizada no roubo foi localizada no caminho da fuga e identificada como um simulacro de pistola, ou seja, uma arma de brinquedo. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia. Pois é, né? Usando uma arma de brinquedo. E agora vamos para a cidade de Campinas novamente, porque um homem é morto a tiros dentro do seu carro. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Cristiane Azanha. Um homem de 27 anos foi morto a tiros enquanto estava dentro do próprio carro no Jardim Florência, em Campinas, na noite de domingo. A vítima foi identificada como Igor Felipe Alves Panvec. O boletim de ocorrência sobre o carro foi registrado como homicídio. Por enquanto, a polícia ainda não tem pistas sobre a identidade do assassino. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada na rua Heitor Lacerda Guedes, com vários ferimentos provocados por arma de fogo. A polícia militar isolou a área até a perícia do Instituto de Criminalística. A DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, da DEIC, Divisão Especializada em Investigações Criminais, que apura o caso, iniciou a apuração sobre o ocorrido. Ao lado do corpo da vítima foram apreendidos 2 celulares e projéteis de arma de fogo. O veículo dirigido pela vítima também foi periciado e liberado no local. Por enquanto, ninguém foi preso. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Agora a Cristiane Azanha volta para trazer um caso de trânsito, um motociclista que acabou morrendo após um acidente na cidade de Piracicaba. Vamos acompanhar. O motociclista André Matheus Zangirolano, de 40 anos,
morreu ao bater em uma moto no cruzamento da Avenida Jaime Pereira com a Avenida dos Marins, em Piracicaba, na noite da última sexta-feira. Ele chegou a ser encaminhado à UPA, unidade de pronto atendimento da Vila Cristina, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento ocorreu na manhã de domingo, no cemitério municipal de Rio das Pedras. A outra vítima do acidente permanece internada. Informações preliminares dão conta que o piloto de uma motocicleta Honda seguia na Avenida Jaime Pereira quando não teria respeitado o sinal vermelho e acabou colidindo com a moto Honda CG, ocupada por André, que trafegava na Avenida dos Marins, no sentido ao bairro Jupiá. A Polícia Militar preservou o local até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística e as circunstâncias serão apuradas posteriormente pela Polícia Civil. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. E agora um caso inusitado na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Olha só, a Guarda Municipal, né, acompanhou aí, tombou a viatura em perseguição. Vamos entender com Cristiane Azanha. Uma viatura da GCM, Guarda Civil Municipal, tombou após perseguição a um motociclista na Vila Pântano, em Santa Bárbara do Oeste, na madrugada de sábado. Segundo o boletim de ocorrência, os patrulheiros tentaram abordar um motociclista que transportava uma mulher na garupa sem capacete para realizar uma multa. No entanto, após o piloto perceber a aproximação da equipe, ele acelerou em alta velocidade por várias ruas da cidade, mas no trajeto o rapaz perdeu o controle e caiu. Os patrulheiros teriam localizado com ele 5 porções de maconha. No entanto, os guardas alegaram que foi necessário fazer uma manobra brusca para não atropelarem os ocupantes da moto e a viatura tombou. Os agentes não ficaram feridos. Já os ocupantes da moto foram conduzidos ao pronto-socorro Dr. Edson Mano, onde passaram por atendimento. O piloto foi liberado, mas responderá por embriaguez ao volante, uso de drogas e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. De Santa Bárbara, vamos para a cidade de Limeira, porque um casal é preso acusado de estupro. Igor Sedano. Policiais civis da DIG de Limeira prenderam na manhã desta segunda-feira, dia 24 de março, o casal que estava foragido desde o dia 2 de março, após cometerem crime de estupro contra 2 crianças de apenas 13 anos de idade na cidade de Limeira. O caso à época foi registrado no bairro do Secap. O casal tem uma irmã de 13 anos de idade. Ela já sofria abusos sexuais por parte do cunhado há algum tempo, mas nunca denunciou, pois a irmã dela é sempre muito brava e batia nela também. Essa foi a denúncia. No dia do crime, a amiga dessa menina de apenas 13 anos estava dormindo na casa dela, quando durante a madrugada o homem, autor dos fatos, teria se masturbado perto da menina, estando nu, passando a mão no corpo dela. Ela gritou, o homem saiu correndo pelo quarto. A amiga acordou também e acabou confidenciando a ela que já teria sofrido abusos sexuais por parte do cunhado, mas que nunca havia denunciado. O caso tomou bastante repercussão na cidade de Limeira. O casal fugiu e a Polícia Civil localizou eles na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, no estado do Paraná, a cerca de 800 quilômetros da cidade de Limeira. A prisão do casal foi após o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, válidos por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 e depois se tornar uma prisão preventiva, ou seja, o casal pode sair da cadeia apenas depois do julgamento ou permanecer preso, dependendo da sentença. Os policiais civis de Limeira conseguiram informações e foram até essa cidade no interior do Paraná, onde localizaram hoje pela manhã o casal escondidos em uma casa. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Que horror, que caso absurdo, né, gente? Vamos falar agora da cidade de Sumaré, porque um homem mata aí por desafeto num bar. O fato aconteceu num bar e a gente vai entender como isso aconteceu com Cristiane Azanha. Um homem foi morto com uma facada no pescoço enquanto estava em um bar próximo à Praça do Sol, no Matão, em Sumaré, na tarde de domingo. Ele foi identificado como Antônio Xavier do Nascimento, de 50 anos, que estava acompanhado da esposa que presenciou o assassinato. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o autor do crime também foi assassinado minutos depois no apartamento onde residia, no condomínio Poços de Calda, na mesma região.
Trata-se de Benedito Camilo Stense, de 61 anos, que levou 4 facadas na região do abdômen e tórax. Moradores do bairro informaram à TV Todo Dia que um familiar da primeira vítima presenciou o crime e conhecia o assassino. Posteriormente, ele esteve na moradia do autor para vingar o parente. Os investigadores estão realizando buscas na tarde desta segunda-feira para tentar identificar imagens de câmera de segurança para auxiliarem no esclarecimento dos homicídios. Por enquanto, ninguém foi preso. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. E a Cristiane volta agora para encerrar esse bloco de notícias policiais sobre uma tentativa de feminicídio. Uma adolescente de 17 anos, ela acabou sendo baleada no rosto. Vamos entender como foi esse caso? Cristiane Azanha. Uma adolescente de 17 anos foi baleada no rosto durante uma tentativa de feminicídio próximo a uma praça no Jardim Santa Lúcia, em Campinas, na noite de domingo. Segundo informações da GCM, Guarda Civil Municipal, os agentes atendiam uma ocorrência de perturbação do sossego no bairro quando foram informados por populares que uma jovem teria sido alvejada no rosto por um disparo de arma de fogo. Minutos depois, eles localizaram a vítima, que estava caída no chão com sangramento no rosto. Algumas pessoas disseram aos guardas que presenciaram que um desconhecido ocupava uma motocicleta, teria falado para a vítima que iria dizer alguma coisa e em seguida atirou. Ela foi socorrida pelos bombeiros ao hospital da PUC, onde até a tarde desta segunda-feira permanecia internada. Familiares da jovem relataram aos guardas que ela havia se separado de um rapaz com o qual estava morando, mas o endereço ou parentesco não sabiam. Os patrulheiros descobriram que ele residia no Jardim Novo Campos Elíseos, também em Campinas, mas não foi encontrado. A Polícia Civil também apura o caso. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Bom, gente, vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos trazer informações sobre a visita do governador de São Paulo aqui na nossa região. Tarcísio de Freitas está na cidade de Santa Bárbara do Oeste e nós vamos ter a participação ao vivo do nosso repórter Felipe Gomes. Voltamos já. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo.
Boa noite para você. Estamos ao vivo, são 6 horas e 29 minutos, hoje segunda-feira, 24 de março de 2025. E o Jornal Hoje, após o primeiro bloco aí de notícias policiais, agora a gente vai falar sobre a visita do governador de São Paulo aqui na nossa região. Tarcísio de Freitas está na cidade de Santa Bárbara, visitando a cidade de Santa Bárbara, e claro que veio à tona um dos assuntos sobre realmente a implantação dos pedágios aqui na SP-304, ligando a cidade de Piracicaba, Santa Bárbara e Americana. Vamos falar ao vivo com o nosso repórter Felipe Gomes, que está desde o início da tarde acompanhando os passos dessa visita na região, dessa visita do governador aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Boa noite, Felipe. Quais as informações? Boa noite, Sabrina. Boa noite para você que está acompanhando o Jornal Todo Dia, terceira edição. Nós estamos aqui na Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara do Oeste, onde aqui no Centro de Cultura e Estudo Ambiental da Secretaria aconteceu uma reunião que reuniu aí diversos prefeitos da região e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele esteve aqui para discutir os programas Universaliza SP e Integra Resíduos, ambos aí que tratam da questão ambiental dos municípios aqui do estado de São Paulo. Mas não podemos deixar de falar sobre os pedágios da SP-304. Se você acompanha a TV Todo Dia, na última semana você esteve aí por dentro de tudo que tem acontecido relacionado ao projeto do governo do estado de São Paulo de implementar aí 3 pedágios na SP-304 entre os municípios de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba. Na ocasião, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, falou sobre o assunto com a imprensa. O Covas deve ter pagado um preço grande por ter topado fazer o que ninguém quer fazer. Aí ele botou hoje 10 das melhores estradas, das 10 melhores estradas do Brasil, 9 são em São Paulo. Isso tem um motivo. Agora, vem cá, são 251 quilômetros de duplicação com 16 bi de investimento. Você acha que o Estado tem condição de fazer isso? Não, é o seguinte, eu já abri para todo mundo aqui. Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, olha só, a gente está abrindo para a gente discutir. Toda concessão é a mesma coisa. Ninguém quer pedágio. Você acha que eu gosto de pedágio? Também não gosto. Agora, a gente sabe que faz a diferença. Agora, a gente pode construir juntos um projeto que fique muito bom, que tire o tráfego local, que resolva o problema daquele trabalhador que mora num lugar que passa todo dia para o sistema rodoviário, mas que garanta também o investimento. Então nós temos 2 caminhos, a gente pode participar e fazer um projeto muito bom ou ficar com esse negócio, pedágio não, isso não vai resolver nada. Vamos construir o melhor projeto do mundo, porque depois quando tem a duplicação, aí todo mundo quer ir lá. Para ver a duplicação. De que jeito? Comporta. Agora a gente terminou a fase de consulta pública, a gente vai analisar todas as contribuições. Nenhum projeto sai do mesmo jeito que entrou. Quando você vem com o Free Flow, você tem o pagamento por quilômetro rodado, você tem justiça tarifária, você tem desconto de usuário frequente, você pode safar o morador local de pagamento de pedágio, como a gente fez na Litoral. Você pega, por exemplo, na duplicação da SP-55, quem pega a via marginal não paga pedágio. Na Litoral, quem vai para o distrito Taboão não paga pedágio. Essas coisas todas foram analisadas, a gente ouviu a população e mudou. Então, gente, qual é o convite que eu faço? Como eu disse anteriormente, o evento reuniu diversos prefeitos aqui da região. Nós aproveitamos essa oportunidade para saber qual é a opinião desses prefeitos, qual é o posicionamento deles relacionado à instalação desses pedágios na SP. E quem falou com a gente foi o prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata. Olha, eu acho que nós precisamos entender o projeto. Porque não é só na 304, é várias rodovias. Entender o projeto e saber o seguinte, que o que parte do município, nós não temos como fazer, porque essa lei é a lei lá do Mário Covas, que já foi feito no estado todo pedagiado. Essa região nossa, partes não tinha pedágio. Então nós precisamos entender o que vai beneficiar a população. Em que sentido? Quais obras? Quais melhoria? Quais segurança? Quantas vidas nós vamos estar economizando? Eu acho que aí, a partir disso, sim, a gente pode tomar uma posição. Então nós vamos aguardar até o governo do estado para entender melhor tudo isso. Eu sempre falo, nesse momento, acho que o que interessa para a gente é que os municípios que no entorno desse pedágio ou dos demais que possam ser estudados a pedagiar, sejam favorecendo o cidadão.
mesmo pagando, mas favorecendo o cidadão. Eu acho que esse que é o mais importante. Você acha que o pedágio na SP-304 pode prejudicar a economia de Piracicaba? Eu não acredito que pedágio prejudique a economia. Vou ser muito honesto. Ó. As primeiras pedágios que teve no estado de São Paulo, há mais praticamente 20 anos, começou região de Ribeirão Preto, região de São José dos Campos, região de Sorocaba. Eu não vi nenhum desses municípios até hoje serem prejudicados. Aliás, pelo contrário, quando veio a infraestrutura, quando veio o investimento, quando gerou emprego e renda, quando melhorou a mobilidade e a logística, pelo contrário, as empresas vieram com mais padrão, gerando mais emprego, gerando mais renda para as cidades. O prefeito de Americanas, Chico Sardelli, do PL, também conversou com a nossa equipe e disse confiar no bom senso do governador em relação a essa instalação desse projeto. Bem, é um projeto do governo do estado que foi lançado e nós temos que conhecer melhor. Logicamente eu tenho uma posição contrária, mas confio no bom senso do governador que a SP-304 é hoje uma avenida. Quer dizer, sair da Praia Azul para as cidades tem que passar por ela, sair do Alvorada para as cidades tem que passar por ela. Você vai até Santa Bárbara Americana, você tem que passar por ela. Então, é uma questão que tem que ser discutida dentro do projeto e ter o bom senso de poder entender que se faz necessário a não cobrança. Você acha que pode atrapalhar a rotina dos trabalhadores que moram aqui na região e vão para outras cidades trabalhar? Bem, é um estudo ainda, teremos audiências públicas, cada um vai mostrar o seu posicionamento, aqueles que defendem favoravelmente, aqueles que não defendem favoravelmente. Eu acho que nós temos que aguardar. A vinda do governador hoje aqui é para tratar da universalização do saneamento e não especificamente a questão do pedágio, mas eu já estou falando com o governo do estado, com Benini, que é o secretário responsável, a Natália também, para que a gente possa ter um bom encaminhamento final aí. E por fim, o prefeito, que foi o anfitrião do evento, Rafael Piovesan, também comentou à imprensa sobre a instalação dos novos pedágios na SP-304. Você explica para o pessoal de casa e fale como que foi a reunião que vocês tiveram aqui na tarde de hoje. Olha, hoje nós tivemos a presença aqui do governador Tarcísio de Freitas, a presença da secretária, né, que veio aqui apresentar vários trabalhos, a Natália. Nós tivemos aqui o Rafael Benini, também secretário de parcerias, para mostrar um pouquinho desse estudo que o governo do estado tem feito com relação ao abastecimento de água, tratamento de esgoto e também com relação a resíduos. Então tem o Integra Resíduos e tem o saneamento, programa de saneamento aqui para água e esgoto do governo do estado. Rafael, e agora, para falar, eu quero saber a opinião do senhor relacionada aos pedágios na SP-304. Olha, com relação a isso, acho que o governador foi muito direto já, né? Ninguém gosta de ter pedágio, ninguém quer que tenha pedágio, a gente já falou sobre isso. E todos os pontos, né? Toda a possibilidade de apresentar isso, apresentar as melhorias para o governo do estado já foi feito, inclusive com o Rafael Benini. Já fiz isso e eu sei que agora há todo um estudo acontecendo, toda uma modelagem que vem sendo feita. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar aí os objetivos, trazer segurança, trazer conforto, comodidade e desenvolvimento para a região. Você acha que vai atrapalhar o dia a dia dos barbarenses? Olha, eu acho que tudo isso depende da gente entender qual é o proposto, qual é a proposta, qual é o projeto. E eu acho que, eventualmente, existem alguns projetos que podem ser problemáticos para esse ponto de vista, mas o governo do estado e o governador deixou muito claro, está totalmente aberto para que a gente faça uma conversa e apresente toda essa justificativa. A minha parte eu já fiz, já conversei com o secretário de parcerias, foi uma conversa muito produtiva, ele esteve aqui no município, a gente levantou vários aspectos com relação a tudo isso, e eu tenho certeza que essa sensibilidade o governo do estado vai ter. Então, como você pode ter visto aí, Sabrina, e telespectador da TV Todo Dia, nós conversamos com os 3 prefeitos das 3 cidades que têm aí a possibilidade de serem atingidas com a instalação desses 3 pedágios. Como você deve ter acompanhado ao longo dessas últimas semanas na TV Todo Dia, há um projeto do governo do estado de São Paulo de implementação desses 3 pedágios. Por dia, para quem faz o trajeto completo e passe por esses 3 pedágios, o valor poderá ser até de R$ 18. No fim do mês, essa conta pode chegar até R$ 360, impactando diretamente o bolso do cidadão. Para mais informações, continue acompanhando o nosso jornal
e o nosso portal tododia.com.br. De volta para você, Sabrina. Obrigada, Felipe, por todas as informações. É claro que o tema era meio ambiente, saneamento, mas nossa equipe não podia deixar de falar dessa temática. É algo que está atingindo toda a região e a equipe conseguiu aí ouvir a opinião, né, a avaliação dos 3 prefeitos nas 3 cidades que serão atingidas pela implantação desse pedágio. Mas não para por aí não, viu, gente? Não para por aí, porque claro que teve protesto contra esses pedágios. Então, o tema segue aí rendendo muito no assunto, né, na nossa região. Então, ontem em Piracicaba teve um protesto contra os pedágios. Entenda, então, como foi esse protesto na reportagem de Jennifer Oliveira. Um protesto contra a instalação de pedágios na rodovia Luiz de Queiroz ocorreu no domingo, na Avenida Padua Dias, bairro São Dimas, em Piracicaba. O local fica próximo a uma das saídas da cidade que dá acesso à SP-304 no sentido Santa Bárbara do Oeste Americana. Com cartazes e faixas, os moradores criticaram a medida. O percentual fica no município, tem que passar para o município. Então, avenidas, estradas que existem no município, que ele cuide, que essa verba volte para estradas e você tenha um mínimo de espaço, não 40 quilômetros. Nós temos que ter um raio de 100 quilômetros, sem pedágio. E o município responsável paga por isso e cuida. Tem guarda municipal, tem SAMU. Então pode cuidar e deve. A manifestação foi liderada pelo vereador Cássio Falapira, do PL, que colheu adesões para um abaixo-assinado contra os pedágios. Gente, vocês não sabem, tem muitas pessoas trabalhando autônomo para as empresas. Tem muita gente que faz aquelas entregas rápidas, sabe? O número é muito grande dessas pessoas. Então, eu vou levar até o Tarcísio, tá? Porque isso não é um anseio político de ninguém, isso é um anseio da população. Isso é uma grande verdade. O que é importante, a população não está preocupando, que é com a saúde, com a educação, ao hospedágio, ao transporte público. Então, a população, quando ela tem que manifestar para as coisas que são importantes no seu cotidiano, elas não preocupam. Agora, vamos encher um estádio de futebol, vamos encher o sambódromo no Rio de Janeiro, vamos encher o sambódromo em São Paulo, aí vamos puxar lá para um lado de PT, de PL, entendeu? Não pode ser partido político, isso é uma luta do povo. Olha nossas escolas, faltando auxiliares para as crianças especiais, olha a merenda, uma merenda sucateada, quando você anda com seu carro na rua é buraco, quebra o carro, ninguém paga. Então a população, ela não acorda. Agora chama a população para manifestar a favor de A ou B, político A ou B, lota, chama a população para encher um campo de futebol, tudo bem, é lazer, cada um faz o que quiser, chama a população para encher o sambódromo, lota, o povo tem que acordar, gente. Na última sexta, a TV Todo Dia exibiu em primeira mão a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Sobre o tema, ele pontuou que o projeto resultará em investimentos e melhorias na rodovia. O edital para a concessão da SP-304 deve ocorrer em junho. Depois, acontecem o leilão e assinatura do contrato. Diversos políticos da região se posicionaram contra os pedágios, como os prefeitos Chico Sardelli, de Americana, e Rafael Piovesan, de Santa Bárbara do Oeste. Os dois são do PL. Elinho Zanata, prefeito de Piracicaba, do PSD, ainda não se manifestou sobre o tema. De Piracicaba, Jennifer Oliveira, para a TV Todo Dia. E a deputada estadual, a professora Bebel, do PT, promoveu um encontro regional com membros de sindicatos, partidos, coletivos, assessores, para debater justamente este assunto. Quem vai trazer os detalhes desse encontro regional é nosso repórter João Victor Viana. Contrária à privatização e colocação das 3 praças de pedágios na SP-304 entre Americana, Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba, a deputada estadual professora Bebel, do PT, promoveu um encontro regional com membros de sindicatos, partidos, coletivos e assessores para debater ações que devem ser feitas com o objetivo de fazer com que o governo do estado desista da proposta dos pedágios. Isso é um ataque, primeiro, no bolso, da população, no bolso dos usuários
das rodovias e também vai gerar um encarecimento de toda a ordem, seja porque a passagem de ônibus vai ter alteração na alimentação, porque paga o transporte, portanto, vai embutir, né, nos preços, o preço da comida também. Então, isso é ruim para a população. Além da reunião com os aliados, a deputada estadual professora Bebel marcou para o dia 2 de abril uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para colocar o tema dos pedágios da SP-304 em discussão. Na audiência, o governo estadual também poderá participar para se posicionar sobre o tema. Mesmo sendo da Alesp, a deputada quer trazer a audiência pública para Americana ou Santa Bárbara do Oeste. As bases ainda irão definir o local e o horário exato. Nessa audiência, a gente pratica já a nossa frente parlamentar contra pedágio, que foi protocolizada na Alesp, ela está institucionalizada, então já tem essa frente. E também apresentar um marco regulatório que nós, a bancada de oposição, e a gente espera que toda a casa abrace, né, como uma forma de regular as praças, né, a cobrança de pedágios em todo o estado de São Paulo. A vereadora professora Juliana, também do PT, esteve no encontro e tenta trazer audiência pública para a Americana. Como a gente está falando de um assunto que envolve diretamente, no mínimo, 3 cidades, no mínimo mesmo, né? Porque é muito mais cidades que vão ser afetadas com pedágio na SP-304. Mas a gente tem uma questão regionalizada. Então, se acontecer aqui em Americana, super bom. Se acontecer em outra cidade, na cidade vizinha, super bom também. O assunto no encontro regional não foi só audiência pública. O grupo prepara uma paralisação nos 2 sentidos da rodovia SP-304 como protesto. Esse ato ainda não tem dia e o local definido. A deputada preferiu não dar detalhes e a decisão será tomada em reuniões particulares. O ato vai exatamente para esse coletivo que eu falei para você. Nós vamos fazer. O dia, a hora, isso o coletivo vai decidir. Vocês viram que a gente tentou várias, né? E muitos colocaram, eles querem, mas querem ter segurança, né, também, de que não tenha cerceamento do direito de mobilização. O que a gente veio discutir hoje aqui são formas de mobilização, formas de sensibilizar a população, mas também de pressionar o governo do estado para que ele entenda e acolha a perspectiva da população. E a gente quer fazer isso da melhor forma possível, sem atrapalhar a vida das pessoas, mas mostrando de verdade que a gente tem uma força aqui na região, a gente tem uma capacidade de mobilizar a população e de sensibilizar em torno de um tema que afeta o bolso. Nós vamos mobilizar a população, nós vamos fazer outdoors, nós vamos fazer faixaço, nós vamos fazer mobilizações e o movimento vai apontando aí as perspectivas. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Bom, gente, vamos para um breve intervalo. Esse assunto ainda vai ter pano para manga. A gente vai continuar acompanhando, claro, e trazendo sempre informações atualizadas para vocês. Mas no próximo bloco vamos trazer 2 informações sobre a cidade de Piracicaba. Servidores estão rejeitando a proposta de reajuste e também vamos trazer sobre casos de dengue, porque a cidade já registra o 2º óbito em 2025. Voltamos já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. E neste bloco vamos trazer informações abrindo sobre uma explosão que aconteceu numa caldeira em Iracemápolis e teve feridos. Vamos entender como aconteceu, né, essa situação, essa explosão com o nosso correspondente Igor Sedano. Uma caldeira da usina Iracema pegou fogo e mobilizou bombeiros na região de Iracemápolis neste domingo. Um incêndio de grandes proporções em uma caldeira dentro da usina Iracema foi registrada no final do dia e início da noite deste domingo, dia 23 de março, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Iracemápolis e também de Limeira, além da brigada de incêndio da própria empresa. Segundo as informações do local, a caldeira estava em teste quando, por motivos ainda desconhecidos, pegou fogo. A brigada de incêndio da empresa tentou controlar as chamas rapidamente, contando com o apoio do Corpo de Bombeiros. O incêndio foi controlado e não há informações sobre pessoas feridas. A Defesa Civil irá emitir um laudo de autorização para que a empresa possa funcionar normalmente. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. E olha só, já que estamos falando em incêndio, outro incêndio aconteceu na cidade de Nova Odessa e acabou atingindo uma fábrica têxtil. Quem vai trazer os detalhes deste caso, né, deste incêndio, é a nossa repórter Cristiane Azanha. A indústria têxtil beneficiário São José, na Vila Zenha, em Nova Odessa, foi tomada por um incêndio de grandes proporções na noite de sábado. Na manhã de domingo, a corporação ainda realizava o rescaldo para coibir alguns focos que ainda ocorriam. Informações do Corpo de Bombeiros apontam que as chamas atingiram o estoque e o maquinário da fábrica. Foram utilizadas 3 frentes de combate, visando impedir que o fogo progredisse para o restante da indústria. Na área atingida, houve colapso da estrutura. Devido aos danos à rede elétrica, o bairro todo ficou sem energia, sendo religada durante a madrugada, exceto a rede da indústria que foi isolada. Foram preservadas as demais áreas de depósitos, teares, escritórios, central de GLP, bem como edificações adjacentes. Além dos 14 bombeiros que atuaram para coibir as chamas, teve o apoio de 2 integrantes da Defesa Civil e 2 equipes da CODEM, a Companhia Ambiental de Desenvolvimento de Nova Odessa. O gerente da empresa afirmou que havia 5 funcionários no local no momento em que o fogo começou, mas nenhum ficou ferido. Até amanhã de domingo já tinham sido utilizados cerca de 200 mil litros de água para conter o incêndio. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Voltamos já com mais informações. No estúdio Sabrina Meto você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Meto, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom.
internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Muito bem, estamos no último bloco do Jornal Todo Dia, terceira edição, e servidores de Piracicaba rejeitam proposta de reajuste. Quem vai trazer os detalhes sobre a proposta, então, a esses servidores é a nossa repórter Nicole Maia. Com proposta de R$ 270 mensais previstos para o Vale Alimentação e R$ 25 por mês para o café da manhã, os servidores municipais de Piracicaba rejeitaram a proposta de reajuste da gestão do prefeito Elinho Zanata, do PSD. O fato ocorreu durante a assembleia do sindicato da categoria na quinta-feira do dia 20. O diretor sindicalista Osmir Bertazzoni comenta. Os servidores fizeram um pedido de reposição inflacionária, mais 4% de aumento real. Isso geraria em torno de 9% de correção. E fizeram um pedido na cesta básica de alimentos, né, que seria transformar para os ativos, não os aposentados, a cesta básica de alimentos em vale alimentação. Os servidores apresentaram a proposta de reajuste de 9%, 5% de reposição inflacionária e 4% de aumento real. Outra reivindicação foi a de R$ 1.000 para o Vale Alimentação por mês aos servidores ativos e a manutenção da cesta básica aos aposentados e pensionistas. Ele comenta que para a categoria dos servidores, a greve será o último recurso e buscam o índice justo e com valores do Vale Alimentação justos. Ele reforça o próximo passo. Nessa próxima quinta-feira vai ter uma nova assembleia. Essa nova assembleia, ela tem o condão de apreciar uma outra proposta da administração municipal que nós esperamos que seja razoável, né, para ser apresentada à categoria. Aí, após isso, né, se contemplar a proposta da administração, a Assembleia aceitar ou não, aí são as medidas a serem adotadas. Caso a proposta apresentada pelo Executivo não seja aceita pela categoria dos trabalhadores na quinta-feira, qual o caminho a seguir? Creio que não. Eu acho que a negociação a gente tem que buscar ela até ao final. Só se a administração fala assim, está encerrada a negociação, não dá para negociar mais. Aí, por nós, pelo sindicato, nós não encerramos a negociação. A proposta recusada pelo Executivo foi de 3,64% de reajuste, com base nos índices de inflação acumulada entre março de 2024 e fevereiro de 2025, de acordo com a nota do sindicato veiculada nas redes sociais. Em 2022, durante a última gestão do prefeito Luciano Almeida, houve uma greve dos servidores municipais. Na época, os servidores pediram um reajuste salarial de 21%, mas a administração ofereceu 10,56%, com a possibilidade de um acréscimo posterior de 9,59%. Embora Elinho Zanata seja o seu primeiro mandato como prefeito de Piracicaba, ele já tem experiência em lidar com os servidores públicos, pois já foi prefeito em outras 2 cidades. Eu creio que não vai haver necessidade de ocorrer isso com o Hélio Zanata. Eu espero que a experiência dele administrativa leve a dar uma alternativa antes de qualquer movimento mais forte. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo, informa que ainda está em negociação com o sindicato e não há nenhum valor definido.
A proposta leva em conta as condições orçamentárias da Prefeitura. Importante esclarecer que a administração anterior não deixou previsão orçamentária de reajuste aos servidores, nem para a implementação de Vale Alimentação. A previsão orçamentária para as despesas com folha de pagamento para este ano não cobrem sequer as despesas atuais, sem reajuste. Apesar disso, a administração tem diálogo com o sindicato e também já constituiu mesa permanente de negociação, afirmou em nota a Prefeitura de Piracicaba. A Prefeitura de Piracicaba gasta 36% da arrecadação com a folha de pagamento do pessoal. Estou dizendo que ela gasta 36% do orçamento. Ela está, então, orçamentariamente equilibrada, ela pode gastar até 51%, né? Que é a margem da lei de responsabilidade fiscal. Então, ela está bem abaixo, tanto orçamentariamente quanto na questão da arrecadação, né? O município continua ainda com arrecadação suficiente para manter uma situação estável ao servidor público. Acarretar ele a perdas salariais ou a benefício, não vai levar a administração a nada. Nicole Maia para a TV Todo Dia. E para a gente encerrar o bloco, gente, vamos trazer casos de dengue atualizado na cidade de Piracicaba. A Nicole Maia volta para falar sobre o segundo óbito na cidade. A segunda morte por dengue em Piracicaba em 2025 foi confirmada na última sexta-feira, dia 21, pela Vigilância Epidemiológica vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. O caso envolve uma paciente do sexo feminino na faixa etária entre 50 e 59 anos, com comorbidades, residentes da região sul. O óbito aconteceu entre os dias 9 e 15 de março, sem classificação quanto ao sorotipo da dengue. O primeiro óbito confirmado foi uma paciente do sexo feminino, idosa com comorbidades, também residentes da região sul. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, entre janeiro e março de 2025, foram registradas 5.604 notificações de dengue, com 917 casos confirmados e 2 óbitos. No mesmo período, em 2024, os dados foram de 15.239 notificações, 5.434 casos confirmados e 6 óbitos por dengue. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Muito bem, gente. E para encerrar o jornal hoje, depois de praticamente 2 semanas ausente da apresentação do jornal Todo Dia, terceira edição, justamente por esse assunto, por esse tema que eu fiquei ausente. Eu também tive dengue, eu e toda a minha família. E eu queria deixar um recado muito importante para vocês, um alerta. Né? Choveu um pouco aqui na nossa região ontem, agora é o momento em que acontecem as chuvas, mas agora começa um período também de a temperatura muda, né? Agora a gente não está mais na estação do verão, porém o mosquito continua por aí, gente, continua circulando e você tem que estar atento na sua casa, no seu bairro, aonde você vai. Continue passando repelente, continue tendo os cuidados, mesmo com a mudança de estação, porque realmente os casos de dengue têm aumentado. Eu tive, né, a oportunidade ruim de presenciar no hospital, no pronto-socorro, enfim, nas unidades de saúde, o quanto as pessoas estão sofrendo com a dengue, né? Então, vamos ficar atento, é importante. É um mosquitinho que realmente acaba pegando qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer situação. Então, a gente tem que se prevenir, gente. Continue. Olha, mesmo com repelente, eu e minha família acabamos sendo picados. E o meu filho ainda teve a tipo C, a hemorrágica, e precisou ficar internado em UTI. Então, é uma doença séria, gente. Não podemos brincar. Vamos cuidar. Vamos jogar lixo no lugar certo, correto, não fazer descarte, não acumular telhas, materiais que acumulem água nos seus quintais. É importante cada um fazer a sua ação para que a gente combata esse mosquitinho da dengue, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma ótima noite e até amanhã.